Oi, sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com Gabi. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de prestígio. Gente, esse bolo é sensacional. É uma massa de chocolate que fica super úmida e fofinha com um recheio cremoso e uma ganache de chocolate por cima maravilhosa. Então vem aprender comigo. Para fazer o nosso bolo prestígio, nós vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite, 1 xícara de chocolate em pó, 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de sopa de fermento químico, 3 gemas, 3 claras. Para o recheio, nós vamos usar 2 caixinhas de leite condensado, 1 vidrinho de leite de coco, 100 gramas de coco ralado, 1 colher de sopa de manteiga. E para a ganache de cobertura, nós vamos usar 150 gramas de chocolate meio amargo e 1 caixinha de creme de leite. O primeiro passo para o nosso bolo é fazer clara em neve. Então, vou colocar aqui as claras na batedeira e vou deixar bater por uns 5 minutinhos. A clara em neve já está pronta e agora eu vou reservar ela aqui para a gente fazer a massa do bolo. Agora eu vou colocar aqui na batedeira, não precisa limpar, pode usar ela assim mesmo. Vou colocar aqui as gemas e a manteiga. Agora que meu creme já está pronto, eu vou colocar aqui metade do açúcar, vou deixar bater uns 2 minutinhos e vou colocar o restante do açúcar. Vou dividir para não ficar muito pesado. Depois de bater o açúcar super bem, eu vou colocar aqui agora todo o leite. Enquanto eu vou batendo o leite aqui com o nosso creme, eu vou ir colocando a farinha aos poucos e depois o chocolate em pó. Lembrando que já estão peneirados. E é muito importante peneirar porque o seu bolo vai ficar mais fofinho. Deixei bater super bem a farinha e o chocolate em pó durante uns 3 minutinhos. Já tá tudo bem misturado, bem homogêneo. E agora, por fim, eu vou colocar o fermento e vou deixar apenas misturar. A massa já está praticamente pronta, olha como ela ficou linda. E agora nós vamos incorporar aqui nessa massa a clara em neve que nós fizemos lá no início. Essa clara em neve vai trazer mais leveza para o nosso bolo e deixar ele mais fofinho. Então, vou colocar um pouco e vou ir mexendo delicadamente para incorporar toda essa clara em neve na massa. Essa massa de chocolate é maravilhosa, já incorporei as claras aqui e olha como ficou linda. Esse bolo fica muito fofinho, uma delícia. E agora eu vou colocar aqui em uma forma já untada e enfarinhada. Vou deixar aqui na descrição para vocês a medida exata da minha forma. A massa ficou linda e agora nós vamos levar para assar por cerca de 30 a 35 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Fazer o recheio desse bolo é muito fácil. Primeiro eu vou colocar aqui na panela todos os ingredientes. Depois de colocar aqui todos os ingredientes, eu já liguei o fogo, deixei em fogo baixo e eu vou começar a mexer. O ponto, a gente não vai deixar ele igual brigadeiro, porque senão ele vai virar um beijinho, um docinho daqueles que a gente faz enrolado. E pro recheio do bolo, ele precisa ser um pouco mais cremoso, né? Então eu vou deixar em fogo baixo, vou ficar mexendo aqui o tempo todinho para não grudar no fundo. E aí eu mostro para vocês certinho qual ponto nós vamos deixar. Nosso recheio de coco aqui já está pronto e essa aqui é a consistência que tem que ficar. Se por algum acaso você perder aqui e deixar ele endurecer muito, você pode estar colocando um pouquinho de creme de leite que ele volta a ficar bem cremoso.
Essa aqui é a consistência, ó, quase soltando do fundo da panela. Se ele ficar líquido demais, ele não vai suportar o peso do bolo. Então, tem que ser bem cremoso. Agora eu vou deixar esfriar aqui o brigadeiro e vou deixar o bolo esfriar também, porque a gente precisa que eles estejam frios já pra gente conseguir montar o bolo. Agora que o meu bolo já esfriou e o meu recheio também, olha como o bolo ficou bonito. Nós vamos montar ele aqui pra rechear na própria forma que eu assei, nem vou lavar nem nada. A gente vai cortar ele. E a forma que eu acho mais fácil de cortar é cortar aqui primeiro ao meio e depois a gente separa aqui embaixo. Então, vou ir cortando aqui com uma faca de serrinha, porque é mais fácil. Esse bolo fica bem macio e bem úmido. Separei aqui. E agora a gente vai cortar aqui ao meio. Separei o bolo aqui bem certinho. Vou colocar aqui metade na forma. E agora, vou cortar a outra parte. Agora que eu já coloquei aqui o fundo do bolo, nós vamos molhar e colocar o recheio. Se acontecer de na hora de você colocar aqui ele rachar, qualquer coisa acontecer, não tem problema, você pode montar ele aqui de novo porque o recheio vai tampar. E agora eu vou molhar o bolo com um pouco de leite. Você pode molhar com guaraná também ou uma calda de especiarias. Vou molhar bem esse bolo. Agora que eu já molhei bem o bolo, nós vamos colocar aqui o recheio, que eu também já esperei esfriar. Olha a consistência que ele ficou. E agora a gente vai distribuir esse recheio aqui em cima do bolo. Terminei de colocar o recheio. É bom você deixar ele bem nivelado, né? Para o seu bolo não ficar torto. E agora nós vamos colocar o restante do bolo aqui por cima. Esse bolo é muito fofinho e delicado. Então, vocês viram que eu tive que acabar partindo aqui, porque ele começou a desmontar. Mas não tem problema, porque a gente ainda vai colocar a ganache por cima. E aqui eu vou molhar mais um pouco essa outra parte do bolo. Agora que o bolo já está bem molhadinho, eu vou cobrir aqui com plástico filme e vou deixar na geladeira de um dia para o outro. Porque aí ele já vai estar pronto para a gente poder colocar a ganache, né, como cobertura e servir o nosso bolo. Agora que o nosso bolo já está pronto aqui e ficou na geladeira de um dia para o outro, nós vamos finalizar. Agora é só fazer a ganache. Coloquei o chocolate aqui nessa vasilha e eu vou esquentar bem o creme de leite e jogar aqui por cima. Fervi aqui o creme de leite, agora é só despejar por cima do chocolate. Fazer ganache, gente, é muito fácil. Agora é só esperar aqui uns 2 minutinhos, o chocolate vai começar a derreter e a gente vai misturar tudo até ficar bem lisinho. A ganache já está pronta, ó, fui mexendo aqui até ela ficar bem lisinha, não tem nenhum pedacinho de chocolate. E agora nós vamos despejar aqui em cima do bolo para finalizar. Agora o nosso bolo já está pronto e olha como ele ficou lindo. Por isso eu falei para vocês, essa massa, ela é bem úmida e fofinha. Então pode acontecer de quebrar na hora que você vai montar, como aconteceu comigo. E você não precisa ficar desesperado, porque tem bastante recheio e uma cobertura maravilhosa. Então no fim ele vai ficar lindo assim. E agora é a melhor parte, onde a gente vai cortar e ver por dentro essa belezura. Cortei um pedaço e, meu Deus do céu, que bolo é esse? Gente, olha isso aqui. Nossa, dá vontade de comer essa forma inteira. Vou tirar aqui, ó, com garfo, para vocês verem. Olha a maciez desse bolo. Tanto que ele é fofinho
Esse recheio aqui super cremoso, essa ganache maravilhosa, brilhosa aqui em cima. Gente, esse bolinho vocês podem fazer ele assim sem erro. Até para comer sem recheio, é um bolo de chocolate perfeito. De prestígio, então, é a combinação que a gente quer sempre, né? Olha que super fofinho esse bolo. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e até o próximo Cozinhando com Gabi.